Olá, tudo bem? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar? Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu dei o nome Te Ensinaram Errado. É isso mesmo. E o primeiro de hoje eu vou abordar esse tema polêmico. Não vá à igreja. É isso mesmo. Inclusive, eu vou te provar na Bíblia, nesse vídeo, que Jesus não ia à igreja, nunca foi, e nem os discípulos iam à igreja. Fica comigo até no final, porque aliás, no final do vídeo, eu quero dar um presente. Vou dar um presente para quem está enfrentando um deserto pessoal, um momento difícil na sua vida, quem sabe, quando me vê aqui agora, o senhor e a senhora saíram do mercado de trabalho em meio à pandemia, crise mundial, perderam o emprego, a sua fonte de renda, estão nesse exato momento sem fonte de renda, quem sabe se separaram, né? A senhora agora está com a responsabilidade dos filhos sozinha, porque separou do marido, ou quem sabe o senhor está com a responsabilidade dos filhos agora sozinho, porque se separou da esposa. Quem sabe você agora está passando por um deserto, em qualquer área que seja da sua vida, principalmente nesses dias difíceis que nós temos vivido. No final do vídeo eu quero te dar um presente que eu tenho certeza que vai te ajudar a passar por esse deserto, vencer nele e depois até ajudar outras pessoas a passarem pelos seus desertos pessoais e também a vencerem nele. Bem, em meio a essa pandemia mundial, essa crise mundial, que as pessoas não estão podendo ir à igreja, porque muitas igrejas estão fechadas, o que fazer? Mas espera aí. Lembra do título desse vídeo e que te chamou a atenção? Tem como eu deixar de ir à igreja? Tem como fechar uma igreja? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu tenho certeza que vai abrir o seu entendimento e vai te ajudar. Por quê que eu resolvi trazer esse tema? Porque se eu fui ensinado errado, e vocês também, ao longo dos anos, na instituição religiosa que você fez parte ou faz parte, na denominação evangélica que você faz parte, frequenta, eu vou perder com Deus com isso. Mas se eu aprender o certo, fazer o certo, eu só tenho a ganhar com Deus. Concorda comigo? Então, por isso que eu quis trazer esse assunto, para você fazer o certo e ganhar com Deus uma vez que fizer. Eu vou me utilizar de algumas passagens bíblicas aqui, falando do próprio Jesus, para ficar inquestionável, incontestável a explicação que eu vou fazer aqui, tá bom? Quem puder conferir na Bíblia comigo, quem não puder agora, depois você confere. Lá em Mateus 12, versículo 6, Mateus 12, versículo 6, diz assim: o próprio Jesus falando: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Jesus não está aqui desqualificando o templo, mas sim falando que ele é maior do que o templo, na época que o templo que havia em Jerusalém, em Israel, né? Não estava falando aqui dos templos atuais, catedrais ou templos alugados, simples, pequenos, em periferias, não importa. Ele estava se referindo aqui ao templo em Jerusalém, em Israel, que fique claro. Mas ele disse que era maior do que o templo. Então vamos colocar também o que ele disse aqui, comparando com os dias de hoje e com os templos que existem hoje. Não se esqueça do título do vídeo, do assunto do vídeo, que você não deve ir à igreja. Preste atenção. Quando nós vamos aqui em Mateus 21, no versículo 12, diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam lá, e derrubou as mesas dos cambistas
e as cadeiras dos que vendiam pombas. Eles vendiam pombas para aqueles que tinham pouco dinheiro, pouco recurso, que vinham sacrificar no templo a Deus para ter perdão dos seus pecados. Essa prática, esse ritual era feito antes do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para nos perdoar dos nossos pecados, sendo Ele o sacrifício perfeito. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Repare que Jesus chamou o templo de casa dele. Preste atenção. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Interessante, né? Sobre esse assunto, inclusive, tem um vídeo meu aqui em cima nos cards, que foi um culto online que eu faço e que é transmitido pela Seven TV, uma TV na web, aos domingos, às 18 horas. E que, inclusive, eu vou deixar o link da Seven TV aqui embaixo do vídeo no YouTube, para você acessar e conhecer a programação, que é muito familiar, tá? Então, esse vídeo está aqui acima que eu falo melhor sobre isso. É ir ao templo ou não? Depois desse aqui, você vê esse que está aqui acima. Bem, aqui a gente verifica que o problema não está no local, mas sim o que se faz naquele local. Jesus expulsou os comerciantes dali, que ele chamou de casa dele, o templo, e lá ele recebeu coxos, cegos e os curou. No templo, no lugar que ele chamou de casa dele. Para finalizar, e eu te falar então que você não deve ir à igreja. Creio que alguns já estão entendendo o teor aqui do vídeo, a explicação. Lá em Mateus 26, 55, está escrito assim, Então disse Jesus à multidão, saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias, me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Jesus falou isso aqui com aqueles que foram prendê-lo, que poderiam ter feito isso em plena luz do dia, porque ele todo dia estava ali no templo ensinando. Mas eles queriam fazer isso às escuras, às escondidas, para evitar uma revolta do povo, né? Que ele estava ajudando. Bem, para finalizar, repare que os 3 textos que eu citei aqui até agora, Jesus, ele ia ao templo e até chamou o templo de casa de Deus, de casa dele. Ele nunca foi à igreja, porque é impossível ir à igreja. Tem como participarmos da igreja, sermos a igreja, porque igrejas são pessoas, 2 ou mais reunidas no nome de Jesus. Não é uma pessoa, como erroneamente muita gente tem falado, eu sou a igreja, eu queria que me mostrassem isso na Bíblia. Você é o verdadeiro templo de Deus, que habita o Espírito de Deus, quando a pessoa dá abertura para isso, que é representado o verdadeiro templo, que é uma pessoa, pelos locais próprios ou alugados que as pessoas se reúnem como igreja. Então aqui o conserto, né, que deve ser feito. Ninguém vai à igreja, nós vamos ao templo, como Jesus ia. E eu citei aqui nessas 3 passagens, e é muito claro isso. E lá no templo nos reunimos como igreja. Mas em meio a essa pandemia mundial, essa crise mundial, o que fazer, Cleiton? Para me reunir como igreja, para ser igreja, como Jesus era e os discípulos. Você pode se encontrar com pessoas que têm a mesma fé para dividir a palavra de Deus e ser liderado ou liderar um grupo, né? Desde que a pessoa que venha liderar ali tenha o respeito das demais pessoas, ou seja, um pastor, né? Um diácono, uma diaconisa, um obreiro, uma obreira, um oficial de alguma denominação que você participa, que você faz parte, devido ao fato de não poder se congregar, se ajuntar atualmente em templos. Você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso num quintal, numa garagem, você pode fazer isso num salão de festas aí no condomínio onde você mora, com a prévia autorização, né, do condomínio, enfim.
Você pode reunir aí 2 ou mais pessoas da sua família, vizinhos, parentes, como igreja. Quem tiver ali os dons concedidos pelo Espírito Santo de libertar oprimidos, de curar enfermos, pode fazer esse trabalho para ajudar as pessoas ali nessa reunião. Desde que todos ali confiem naquela pessoa e nos atributos dela dados por Deus, né, nos dons que ela tem dados por Deus. Então entenda, vamos acabar de uma vez por todas com essa confusão. Uma pessoa é o verdadeiro templo do Espírito Santo, representado pelos templos onde nós vamos. E 2 ou mais pessoas são a verdadeira igreja. Então, nesse momento que as pessoas estão muitas vezes proibidas de se ajuntar nos templos, seja a igreja, aonde você conseguir ser. Essa é a maneira correta de proceder. E eu tenho certeza que você vai colher frutos disso. Tá bom? O que você achou desse tema, do primeiro dessa série de vídeos? Te ensinaram errado? Você concorda com o que eu disse aqui, com base na palavra de Deus? Comenta aqui abaixo, principalmente no YouTube. Também pode ser no Facebook e no Instagram. Mas esse comentário no YouTube é importante porque o algoritmo, o robô da plataforma entende que esse vídeo foi importante para você e vai indicar para outras pessoas. Dá também aqui o seu like, o seu joinha e dá uma parada agora, se inscreve aqui no meu canal se não é inscrito ou inscrita ainda e ativa aí o sininho. Ao clicar nele vai aparecer 3. Aí você clica no primeiro de cima para serem avisados de todos os próximos vídeos. Tá bom? E se te agradou esse conteúdo, compartilhe com pessoas que você acredita que vão dar valor para ele. Sobre esse assunto, né? Sermos igreja, aonde quer que estejamos, e não ir à igreja, isso é impossível. Ou deixar de ir na igreja porque ela está fechada, não tem como se fechar a igreja. É claro que eu acredito que o diabo, o inimigo de nossas almas, se utilizou dessa pandemia mundial para poder impedir a igreja, que são as pessoas, de se reunirem em número maior. Eu não tenho dúvidas disso. E com isso, muita gente que está dentro das casas, dos apartamentos, dos barracos, mansões, não importa, não conseguem tirar tempo ali para buscar a Deus. Porque o gato mia, o cachorro late, a criança chora, cada um num cômodo está ali na sua Smart TV, ou no seu smartphone, ou no seu computador, sabe? A dona de casa tem que fazer comida. Uma série de coisas acontecem no ambiente de casa que, se a pessoa realmente não tiver uma disciplina para tirar um tempo ali para se voltar para as coisas de Deus com a família ou ela, não consegue. Por isso, sim, voltando tudo à normalidade, eu aconselho. Você participa de uma denominação, de uma comunidade cristã, volte a ir ao templo e ser igreja lá com outras pessoas, quando isso voltar a ser permitido, porque é muito importante a gente tirar um tempo, sim, no decorrer dos dias ali da semana, ou mais dias, para poder, então, nos voltarmos para Deus, para as coisas de Deus, e em comunidade sermos igreja, tá bom? Espero que você tenha entendido e aprendido aqui o que realmente fazer, tá certo? O presente que eu prometi dar para pessoas que, quem sabe, infelizmente estão passando por um deserto pessoal. Eu vou deixar aqui abaixo também na descrição, primeiro o link do grupo de oração da Igreja Cristão Caminho, que eu sou responsável, que inclusive atualmente não tem um templo físico para ajuntarmos pessoas como igreja. Os endereços que temos são o meu canal aqui no YouTube, a minha fanpage, o meu Instagram, e também a fanpage e o Instagram da Igreja Cristão Caminho. Vou deixar aqui abaixo também na descrição para você nos seguir lá. Mas assim que possível, nós conseguiremos sim um templo para juntarmos pessoas como igreja. E o segundo presente, eu prometi um, mas vou dar 2, vai estar aqui também no link da descrição, o meu livro, O Recomeço, Vivendo pela Fé. Há menos de 2 anos eu recomecei minha vida, meu ministério, e quero dividir com você de graça. Quando você clicar nesse link aí, está escrito livro, O Recomeço, Vivendo pela Fé, entra nesse link. Você vai ter acesso ao livro sem pagar R$1 sequer. São 12 capítulos que eu conto como foi meu recomeço, o que eu passei,
e o que eu tive que enfrentar para chegar até aqui, e isso vai te ajudar no seu recomeço também, independente da área da sua vida que você estiver recomeçando. Eu não tenho dúvida disso. Então, meu interesse é que você modele a sua vida, o momento atual que você está vivendo, no que eu passei nesse meu recomeço que me trouxe até aqui. Nas lições que você puder tirar lendo esse livro de 12 capítulos, é muito rápido para você ler. Eu tenho certeza que vai te ajudar, como já ajudou muita gente. Tá bom? Resolvi disponibilizar esse livro contando meu recomeço de graça para todos que tiverem interesse. E como Paulo falou, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando eu vejo um bom testemunho de alguém, uma história de superação de alguém com base na palavra de Deus, eu me espelho naquela pessoa, tiro lições com a vida daquela pessoa para a minha vida, para conduzir a minha vida e vencer também. Isso é de Deus. Paulo falou isso. Olha, me imitem como eu imito a Cristo. Tá certo? É isso. Se quiser nos ajudar, na Igreja Cristão Caminho, nós já temos gastos fixos todo mês, escritório de contabilidade para pagar, que presta conta para a Receita Federal, de para onde vão as doações que recebemos. Eu sou fiscalizado, né? Temos que acabar de pagar o responsável que criou o CNPJ, né, da igreja, e também o meu social media, que cuida das minhas redes sociais e da igreja. Lembrando que eu estou usando o termo igreja aqui, mas são pessoas, né? Que eu já tenho cuidado aqui pelas redes sociais, através da instituição que abrimos, que em breve teremos sim um templo, fique claro isso. E também, agora temos aí uma parceria com a Seven TV, que transmite também vídeos nossos e cultos nossos aos domingos, como eu já falei no início. Então são gastos fixos e quando a pessoa nos ajuda, eu envio para essas pessoas o comprovante de tudo que pagamos. Se você quiser fazer parte disso, nos ajudar com qualquer valor, R$1 que seja, R$1 que seja, ou dizimar, ou ofertar, ou fazer alguma doação, vou deixar aqui abaixo na descrição também a conta oficial da instituição. Você pode fazer um Pix e também é uma conta da Caixa Econômica, a da Igreja Cristão Caminho do Banco do Brasil. Forte abraço, até um próximo vídeo. Eu sou Cleiton Soares, filho de Deus, responsável pela Igreja Cristão Caminho.